Se te disser que para alcançar o sucesso que você tanto deseja, você precisa de algo que muitas vezes é considerado ruim pela sociedade, não estou falando de sorte nem de privilégios. Estou falando de algo que tem a ensinar sobre o ego. Você já se perguntou por que tantas pessoas que alcançaram grandes feitos parecem ter uma confiança quase inabalável? É porque geralmente elas não têm medo de mostrar esse ego. Então se prepare, porque o que eu vou te contar aqui pode mudar sua visão sobre como alcançar o sucesso. Eu sei que o ego tem uma fama negativa. Muitos acham que ele é responsável pelas falhas, pela arrogância e pelos fracassos. Mas e se eu te disser que a chave para uma vida de resultados extraordinários está justamente em um ego forte e bem trabalhado para o seu crescimento? Vou te mostrar em poucos minutos como um ego enorme pode ser a peça para você conquistar o que quer, sem medo dos julgamentos ou da falha. Eu também pensava que ego era só sinônimo de arrogância até descobrir o poder que ele pode ter quando usado a favor dos seus sonhos. E é sobre isso que vamos falar agora. Antes de tudo, eu preciso te provar por que é importante você ter um ego bom. Primeiramente, eu queria te avisar que existe o ego bom e o ego ruim. E, obviamente, você precisa ter o ego bom. Mas, bem, o que seria esse ego bom e esse ego ruim? Há um ano, eu era uma pessoa que só vivia de vídeos curtos. Minha dopamina estava acabada. Eu era muito tímido e não falava com quase ninguém, muito menos com garotas. Mas eu tinha um ego. E não um ego bom, mas sim um ego péssimo. Na minha mente eu me achava superior a todos, amigos, colegas, e por aí vai. Mas na realidade eu era um homem fraco. Não só fisicamente, mas mentalmente. Resumindo, era um fracasso junto com o meu ego que na verdade não existia. Só que de lá pra cá, muita coisa aconteceu e tudo me mudou. E uma dessas coisas foi o meu ego. Eu saí de um ego de uma pessoa sem confiança e fraca para um ego de confiança. Um ego que aumentou minha autoestima e diversos outros fatores. A maioria das pessoas considera o ego algo ruim. Isso acontece porque elas não sabem usá-lo adequadamente. Elas expressam um lado sombrio do ego e com isso elas não conseguem aprender com ninguém por terem uma direção de superioridade. Criam conflitos por causa do seu comportamento e ignoram a sabedoria de conhecimentos importantes. Se você usá-lo como uma pessoa comum, você vai perder. É preciso evitar expressá-lo para o mundo exterior. Em vez disso, utilize-o para aumentar sua motivação. E hoje em dia criar um ego ficou muito mais fácil. E se eu te disser que dá para você criar um ego artificial sempre que quiser? Depois de experimentar muitos métodos, esse se tornou meu favorito. Eu criei uma pessoa na minha mente, dei-lhe um nome e algumas características de personalidade, e eu o considerei meu rival. Listei as coisas que ele faria, independentemente de como se sentisse, e que eu normalmente evitaria. Agora, toda vez que me sinto preguiçoso e não quero fazer algo, sei que ele ainda seguiria em frente, independentemente dos seus próprios sentimentos, e ele acabaria me deixando para trás. Ambos têm os mesmos objetivos, mas a diferença está na ação. Ele vai acordar às 3 da manhã para concluir suas tarefas e alcançar seus objetivos. E o mais impressionante é que você pode fazer o mesmo ao imitá-lo e competir com ele. Você constantemente se esforçará para melhorar e desbloquear sua melhor versão. O ego sozinho pode ser o que te coloca no caminho do sucesso, mas são a disciplina e a dedicação que te mantém nele. Disciplina vem de fazer coisas difíceis e entediantes por um longo período, mesmo quando não há prazer algum em realizá-las. Começar é a parte mais difícil, até do que manter o ritmo. A maioria das pessoas espera pela motivação para agir. Mas a verdade é que a ação precede a motivação. Dê o primeiro passo, por menor que seja, e ele levará a outro, e outro, até que um império seja construído. E lembre-se só, você é responsável pelo seu sucesso. Não desista. Um dia você olhará no espelho e verá o quanto evoluiu. E como já falei antes, não adianta ter ego, mas não ter disciplina.
Por isso eu preparei um vídeo de como ter disciplina de uma maneira fácil,